Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Você está entrando na nossa sala de vigilância, quadrinhos, cinema, série de TV e tudo mais. A vigília não para. E hoje aqui no nosso MesaCast, que virou uma sala mesmo, né? É uma sala de vigilância agora. Falaremos ou lamentaremos sobre A Casa do Dragão, temporada 2. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Sentem-se na nossa sala de vigilância e falaremos bem e mal, nossas impressões aqui da segunda temporada da Casa de Dragão, dos Dragões. Casa do Dragão, a Casa do Dragão, a Casa Targaryen. É só de um dragão. A Casa dos Dragãozão. E mais alguns assuntos aí que o Robson vai comentar. Assuntos aleatórios. Mas claro, antes já deixa seu joinha nesse vídeo, já comenta aí se você está assistindo pelo Spotify, já avalia, qual seja a sua plataforma que você está nos vendo ou nos ouvindo. Deixa sua avaliação, compartilhe com os amigos, que é bem importante pra gente. E claro, nas redes sociais, @VigíliaNerd. Você curte lá o nosso Instagram, nosso Twitter, que está muito ativo. Estivemos recentemente no Festival de Cinema de Gramado, então tem muito conteúdo legal por lá também. Mas estamos aqui, né, para lamentar A Casa do Dragão, segunda temporada, depois de uma primeira temporada que foi incrível, eu adorei. A gente comentou episódio por episódio aqui no nosso YouTube. Então, junto lá com o Misael e com a Maria. Não rolou a parceria dessa vez, mas foi muito legal acompanhar toda a primeira temporada. Foi instigante, eu me empolguei bastante. E estava muito, muito empolgado para essa segunda temporada, né? E a gente sabe que a expectativa o tombo é maior, né? Quando as expectativas são altas, o nosso tombo é maior, a gente se decepciona com mais facilidade. Mas eu achei que eles iam manter a pegada. Eu até estava gostando da ideia de que ia ter 8 episódios, que ia ser mais conciso, que mais coisas iam acontecer. E a gente viu um grande filler, não é mesmo? Que nem eu comentei também no nosso episódio anterior, aqui comentando o X-Men 97, que tava uma vibe que o X-Men 97, né, é uma coisa muito rápida, assim, as coisas acontecem quando tem que acontecer, e eu tinha comentado já que parecia que X-Men 97 parecia a primeira temporada da Casa do Dragão, que eles cortavam as partes que não interessavam, iam direto ao ponto, e a gente esperava que isso continuasse agora nessa nova temporada, né? E até o terceiro ou quarto episódio eu achei que tava ok, né? Que os ocorridos faziam sentido porque naquele momento que estava chegando e no final não chegou. Eu espelhei muito essa segunda temporada, com a segunda temporada de The Boys. A gente já comentou isso outras vezes também. A primeira temporada de The Boys é muito legal e nos deixa num ponto que as coisas vão acontecer. Quando a gente chega na segunda temporada de The Boys, o que acontece? É também um grande filler e eles acabam a segunda temporada exatamente no mesmo ponto que nos deixaram na primeira temporada. A Casa do Dragão também faz isso, porque no último episódio da primeira temporada, um baita de um acontecimento, né? O dragão Vhagar literalmente janta o sobrinho, né? O Luke Harris, e o seu dragão deixa uma mãe, rainha ali no luto do seu filho, né? E a gente pensa, agora as coisas não tem mais critério. Não tem mais volta. A guerra vai acontecer. É claro, nessa segunda temporada eles remontam todo o cenário, remontam todos os sketches, nos atualizam do que está acontecendo. E a gente termina a temporada no mesmo ponto da primeira temporada, que é, agora a guerra vai acontecer. Então a gente teve um grande filler, né? Tivemos, óbvio, grandes momentos, né? Sobretudo o terceiro ou quarto episódio ali, onde a gente tem a primeira luta de dragões da série, que é muito legal, muito incrível, uma coisa que a gente sempre sonhou em ver em tela, luta de dragões, e foi muito bacana mesmo, foi do jeito que a gente gostava. A gente já falou isso na primeira temporada, o visual dos dragões está muito legal. Eles têm expressões, cada um tem uma expressão diferente. Sim, a Vhagar é toda velha, com as asas todas furadas ali. As características dos dragões são raspadas, muito boas, né? E isso é muito legal. Então, a gente teve realmente um momento ali de êxtase total, que foi o quarto episódio ali, quando a gente teve o embate e as consequências, né? Que eu acho que a gente já pode começar por aí.
que foram, né, do Aemon castigando o próprio irmão, o Rei Vigente, tocando fogo, literalmente, no seu irmão, queimando e jantando também, né, o seu dragãozinho, que já foi pra banha, né? Apesar desses filler de ficarem enchendo assim, né? Quando a gente acha que a coisa vai e aí eles empurram um pouco mais pra frente, foi o que aconteceu toda essa temporada, né? Teve momentos legais e tal. Uma coisa que a gente não pode negar é que os personagens, né? Os atores que representam eles são incríveis, né? Todos tu tem os bons, é agora que esse cara vai lá pra frente. Os vilões, esse cara aí tem que morrer, né? Tipo o Aemon, o outro lá que a gente tem, o Kristen Cole, que os personagens, os atores são os bons, mais odiados, né? De são todos. Os mais odiados. E se os atores conseguem representar sentimento, nos causar esse sentimento. Nos causar esse sentimento de raiva com eles, assim, é porque eles estão fazendo bem feito, né? Exatamente. Então, os atores são incríveis, né? Tanto a Rhaenyra lá, a menina que faz a Emma Darcy, que faz a Rhaenyra, né? E a outra que faz a Alicent também são incríveis, também estão mandando muito bem. O problema é que é a grana, né? Tá indo bem, vamos lá, vamos enrolar para mais uma temporada, né? E na minha visão é isso que está acontecendo. Eles já falaram que vão ter ali 5 temporadas, então eles vão ter que espichar um pouquinho. Teve também a greve dos roteiristas, né? Que deve ter causado muito impacto também, porque isso tira roteiristas das gravações, né? E ali, se eles percebem alguma coisa que está errada, se tem alguma coisa, o roteirista não está lá para mudar alguma frase, acrescentar alguma coisa. Puxa vida, fomos ali, ó. O celular tá falando com a gente. Não tem nada na biblioteca de música, mas tudo bem. Não sei do que foi isso. Não sei de onde saiu essa voz do além. Então, teve esse problema da greve dos roteiristas e causou, né? Causou um impacto, né? E depois também tem uma questão de que os produtores não são os mesmos da primeira temporada. O showrunner da primeira temporada, que é muito bom, que fez excelentes capítulos de Game of Thrones, ele saiu, né? Deu uma treta lá, parece que ele queria botar a mulher dele em alguns papéis, em algumas coisas para trabalhar, não deixaram. Ele saiu e ficaram outros showrunners que infelizmente pecaram no trabalho, né? Não conseguiram entregar uma série tão boa. E a questão de que a própria Max, ou HBO, teria pedido para dar uma reduzida nos episódios, né, de 10 para 8, que causou aí provavelmente um certo impacto logo no final, porque a gente teria um final provavelmente muito mais absurdo do que esse, né? Absurdo no bom sentido. Sentido nesse e a gente ficou refém de um último episódio que nos deixou na mesma situação da primeira temporada. Então eu acho que a série foi prejudicada por isso, né? E aí depois já anunciaram novas versões, novos conteúdos com o mundo do George R. R. Martin, que é os contos do Cavaleiro dos Sete Reinos, né, de Dunk Egg, os contos de Dunk Egg, que vai estrear em 2025. Então a gente já vai ter uma lacuna de Game of Thrones, de Casa do Dragão preenchida em 2025, e só em 2026 a gente vai voltar. Essa espera aí é cruel. Essa espera que maltrata a gente, né? Então, obviamente a gente teve esses problemas e a gente viu em tela isso. Teve toda essa situação que acabou prejudicando e muito essa segunda temporada. Mas, claro, dá para falar também do que eles tiveram que fazer com alguns dos personagens, né? Principalmente o Daemon, que era o cara mais ferrado, mais... Mas né? Eu entendo porque que ele... Claro, eu entendo porque eles deslocaram ele pra lá, pra Harrenhal, pra ele ficar tendo esses devaneios e coisa, porque ele é um cara, se tu botar ele pra linha de frente, ele vai lá e decidir. E daí acaba a guerra, né? Então eles escantearam ele lá pra poder ter mais outros, dar mais papel pra outros personagens, né? Da trama andar um pouquinho mais. E eu entendo isso muito bem e não reclamo disso, sabe? Só que no último episódio... e todo aquele devaneio que ele tinha, e ele querendo se chamar de rei, do próprio rei sem a rainha, né? De ele ser o importante da coisa, aí caiu por água abaixo, né? Porque eu não sei como é que é essa história no livro,
Mas no final lá, então, ele aceita a Rhaenyra como a Rainha Suprema, né, vamos dizer assim. Então, meio que foi por água abaixo esse roteiro que eles construíram essa temporada aí pro Daemon, né? Eu não acho que foi por água abaixo. Faz sentido ele passar por essa jornada. Eu não tenho nada contra essa jornada. Eu tenho contra a forma que ela foi colocada em tela. Porque ela poderia, daqui a pouco, render 1 ou 2 episódios, centraliza um pouco mais o episódio nele e deixa lá. A gente sabe lá de Game of Thrones que Harrenhal é um lugar meio amaldiçoado e as pessoas quando vão pra lá têm problemas fantásticos, digamos assim, e sonhos, devaneios e coisas absurdas acontecem com um ramo mais de bruxaria, né? Então a gente viu isso nessa temporada. O problema é que ela se estendeu demais. Ela foi do primeiro ao último episódio e não tinha problema. Eu acho que ele tinha que passar por essa jornada para entender um pouco mais do que ele é, qual é a peça dele no papel de toda essa guerra, né? Porque ele sempre se acha muito importante, ele teve essa questão de não ser nomeado rei, ele tem esse rancor, ele tem um relacionamento com a sobrinha que herdou um espaço que ele queria, né? Então ele tem, ao mesmo tempo, um espaço que ele queria dividido com alguém e o ego dele meio que não aceita isso, né? Ele tem esse envolvimento incestuoso com a sobrinha, de agora marido e mulher, e que permeia meio que a relação deles desde de quando ela era adolescente. E agora ele tem que meio que se encaixar e ele não é o rei, ele não vai ser o rei e não foi escolhido. E tem essa questão da profecia, que é uma coisa que permeou também alguns episódios dele e da própria Alicent e da própria Rhaenyra. Então, a gente vê o tempo todo que é tudo mal entendido, ninguém interpretou bem a tal da profecia e cada um puxa a sardinha pro seu lado. Não, entendi assim, é assim. É o Aegon, mas é o meu filho, né? É o Aegon, meu filho, não então não é a Rhaenyra. Então, tem tudo isso, eu acho, entendo que ele passe por isso, que ele dobra os joelhos lá, e é uma cena importante lá, que ele dobra os joelhos pra Rhaenyra. No final até ela tá meio tensa, né? Porque ela não sabe o que vai acontecer ali. Ela tá ali, uau, o que ele vai fazer, né? E aí ela vai, se dobra e todo o exército vem, né? Tem também um probleminha ali de questão que o enviado dela para vigiar ele já dá uma pernada nela, né? Dá uma rasteira nela. Ele continua ali como se nada tivesse acontecido. Ele teria que ter ido pra faca, né? Talvez vá. Tomara que vá, né? O certo seria. O certo, né? O certo seria, né? O correto nesse mundo, digamos assim, né? Então, o problema é que foi do primeiro ao último episódio e gerou memes a dar com pau na internet ali, né? Sim. Que fizeram trocadilho dele com o meme dele, a casa drogadão, né? A casa dele todo atordoado. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa que eu quero comentar é que apesar de terem tirado ele, escanteado ele, ter passado por toda essa parte aí bem, a temporada inteira ele ficou lá, aquilo lá foi muito legal, porque aquele lugar do Harrenhal o lugar, a locação ali que eles usaram para fazer e todo o clima assim te deixava angustiado, né? Sim. E todas as, acredito que todas o problema de umidade lá é forte, né? O problema de umidade é forte lá. Toda a locação de todos os do Game of Thrones, a produção continua incrível, né? Isso aqui, os efeitos especiais também estão ótimos, né? Isso a gente não pode negar. E também que, enquanto ele estava lá na casa do Drogadão, teve as aparições legais que nos surpreenderam, né? Da menina. Seria isso um retcon, né? Seria um retcon de Game of Thrones, né? Pode ser, né? Eu achei legal também, gostei dessa ideia. E ele levou a vantagem, né? Porque ele viu toda a série em uma visão só e não precisa se arrastar em 8 temporadas lá para ver. E já sabe o final mais legal que o que a gente viu. Exatamente. Então foi bom. Isso, o Matt Smith se deu bem nessa visão. Eu quis falar das aparições do irmão dele, né? Do ator que faz. Sim, e da menina que fez a Rhaenyra jovem também. O Paddy Considine, ele corta a cabeça dela, né? Naquele sonho, foi bem legal. O Paddy Considine é realmente um ator grandioso, né? Ele entregou muito na primeira temporada, naquela cena que ele caminha até o trono, que deveria ter ganhado um Emmy, alguma coisa assim. Alguma premiação especial, porque foi muito, muito boa a cena. E ele traz sempre um peso, né? Ele tem presença demais. Ele quando chegou nas alucinações, foi muito marcante também. Então eu gostei desses flashbacks, dessas reaparições aí. Mas, de novo, né? Porra, 8 episódios para isso foi
Foi difícil, foi judiado, difícil. Foi judiado. É. E quem mais? Teve também um plot ali da Miséria, né? Que é a menina que vem do reinado pra Pedra do Dragão e se coloca à disposição da Rhaenyra, né? Elas têm até uma fera. Achei bom esse plot também. Achei legal porque eles movimentam uma camada que a gente não vê tanto, né? Que são as camadas mais pobres dos reinos. Sim. Porque o Game of Thrones é sempre pelas casas grandes, né? O povo meio que tá lá à margem, de vez em quando eles aparecem ali. E eles conseguiram botar essas side quests, digamos, bom, que colocou, inclusive, até o povo contra a Alicent em determinados momentos. E foi legal tomar um peixe na cara em determinado momento, né? Essas partes são bacanas mesmo. Eu gostei disso. Eu achei que eles não conseguiram casar muito bem o plot do Wolf e do Hug. Embora quando a gente vá para aquele episódio, a gente meio que já entende que vão ser eles os escolhidos, né? Porque foram os únicos que tiveram historinhas contadas durante a temporada. Essa pedra estava cantada já. Essa ali não tinha como nos enganar, né? Daqui a pouco só a gente não sabia como isso ia acontecer, né? Porque botou todo mundo na mesma sala e larga. Escolham. Vamos por Vermitor. Vermitor, vem aqui, vem ver se tu gosta de alguém aqui. Seleção do RH seleção do RH. O bom é que acaba com os bastardos todos, né? Já resolve um outro problema de herança ali que ia estar pendente logo num futuro bem próximo, né? Isso aí. Mas o Wolf, claro, o irritante, né? O cara do irritante. Eu gostava muito quando ele estava ali nas tabernas, falando da vida dele e tal. Até simpatizava com ele. Mas quando ele foi pro castelo, aí subiu a cabeça, né? Subiu a cabeça, até o próprio Lucerys estava, o Jacaerys, né? Lucerys ou Jacaerys? O bastardo que sobrou, né? Que tá puto. Tá puto porque os outros bastardos vão vir domar dragão e daí, a mãe dele olha pra ele assim... o que tu quer falar? O que tu quer falar? Muito, né? Não pode falar muito, não dá pra reclamar, né? Ficou fazendo a birrinha dele ali. Também não gostei daquele trecho que eles trouxeram pro último episódio. Talvez valesse muito pro início da saga ali. Porque tem a saga da triarquia, onde estão todos ali barrando o comércio marítimo. E vai o Lannister pra negociar, né? O Lannister que é um babacão. É o pior Lannister. Melhor, né? É o pior Lannister da história. Ele é um tonto. Ele chega lá e ele faz cagada. Né? É o pintudão, Ele faz cagada e eles gostam dele. Peraí, né, cara? E aí a outra lá vai lá e só vou aceitar se eu perder pra um cara que seja realmente bom, né? E o cara é um banana. E o cara não é bom, né? E o cara não é bom. Seria legal essa personagem se o outro personagem entregasse um pouco mais, né? Isso. Ficasse um pouco mais malvado ali, mostrasse um pouco mais de imposição, né? Isso de repente seria melhor se eles tivessem pegado essa, que nem tu falou, tivesse sido carregado antes, né? Sim, botaram no último episódio só pra, de repente, pra acabar mesmo a série ali nessa temporada, porque faltou coisas pra botar nessa temporada e eles botaram isso. Mas se tivesse sido apresentado antes, de repente aí sim, né? Se arrastasse um pouco mais, né? Daí funcionaria. Ficou, não adianta, né? A gente falou aqui de vários episódios, o melhor foi da Luta dos Dragões, disparado. Os últimos episódios ali também voltou muito forte a questão dos bastardos para montarem os seus dragões, que deu uma animadinha também, esquentou o clima ali. Mas o que foi legal também foi que tivemos momentos de duelos, né, de diálogos muito marcantes entre a Alicent e a Rhaenyra, né? E se eu fosse botar algum defeito naqueles diálogos ali, foi uma coisa, é porque facilmente elas chegam onde uma está, né? Elas não têm problema nenhum de cortar uma cena e estar uma conversando com a outra. Atravessei um pequeno trecho aqui do oceano, vim falar contigo. Ou não sei se nem geograficamente, não sei se tem oceano nesse caminho, né? Tá. Então, caminho por terra, independente do que for, elas chegam muito facilmente, né? Uma para falar com a outra, assim. E mesmo no episódio dos gêmeos ali, quando eu tô com ranço com gêmeos. Tô com ranço com gêmeos por causa de Acólica, né? Tem isso. Tô com ranço com gêmeos. E aí também botaram um episódio com gêmeos que, tipo, eles não tiveram tanto lugar até aquele momento que eles duelam. Seria mais interessante. Então a gente não. É uma perda que a gente não se interessa também, né? São personagens que são legais, que eles poderiam ter aproveitado melhor, né? Enquanto isso deu trela pro Lannister lá, né?
Como assim entrá-lo pro Lannister? O Lannister aquele é ruim, né? O ator não é muito bom que faz aquele Lannister. Não, mas eu tô falando dos gêmeos agora. Sim, pois é, podiam ter aproveitado melhor ele, os gêmeos lá, toda aquela trama lá, né? E deixado outros personagens de lado, intercalando né? ali, né? Bota uma coisa, ele salvando uma criança, deixa a gente se sensibilizar um pouco com a morte do cara, né? Meio que qualquer coisa. Na assim, primeira né? temporada eles falaram assim, que tinha os gêmeos, que eles eram ótimos guerreiros, que não sei o que. Daí hoje a gente teve uma expectativa, né? Quando for a trama desses caras vai ser épico, né? Vai vir. Não veio. Não veio, não entregou. Foi rápido demais, né? Foi rápido demais. Então acho que a série tá carecendo disso um pouco, né? Porque a primeira temporada foi tão legal, tão marcante nesse aspecto. E eu não te falei que eu ia falar sobre isso, mas espero que eles aprendam, e não sei se eu tô falando, pode estar... minha palavra agora pode cair por água abaixo daqui uns dias, tá? Porque parece que outra série concorrente com essa tá aprendendo o que não aprendeu na primeira temporada, né? Que eu tô falando dos Anéis do Poder. Que a gente viu os trailers aí que estão prometendo, né? Então, talvez, se eles aprenderam... Se o Anéis do Poder, que não tem bagagem nenhuma de construção de temporadas, e toda a HBO é muito mais experiente nisso do que a Amazon, né? Então, se a Amazon aprendeu a fazer os erros que eles cometeram na primeira temporada em Anéis do Poder, facilmente a HBO pode corrigir isso, né, na próxima temporada da Casa do Dragão. E eu acho que eles já fizeram isso na primeira temporada da Casa do Dragão, vinculado com Game of Thrones, minha opinião. Eu acho que como eles têm esse lastro de Game of Thrones, para eles fica mais fácil trabalhar, né? Agora a Amazon pegou um produto que é só O Senhor dos Anéis, né? Só provavelmente uma das sagas mais marcantes do mundo nerd aí, da literatura contemporânea e com o Tolkien, que criou um mundo e meio que deu a regra para que tudo isso viesse depois, né? Essas tudo dragão, essas coisas tudo não existiriam se o Tolkien não tivesse criado o Hobbit lá em 1900. Exatamente. Então eles estão mexendo num brinquedo, digamos assim, muito mais sensível, né? Uma coisa muito mais difícil de lidar e de não machucar, de não arranhar, do que o Game of Thrones, que a gente já tem esse lastro que a própria série catapultou as outras séries para um outro nível e catapultou os próprios livros, né? Que tinha ali o seu nicho, mas também alavancou a literatura. O Senhor dos Anéis é diferente, né? A literatura que alavancou e aqui a série que alavancou a literatura. Então, tem uma roda ali girando em sentidos diferentes. Mas, claro, os trailers de Os Anéis do Poder tão incríveis. A gente vai ver agora em agosto qual vai ser dessa nova temporada. E Game of Thrones vai vir com muito mais enxurrado, muito mais. A HBO vai espremer todos os produtos do Tolkien ali, do Martin, até onde puder, né? Vai ter desenho, vai ter muita animação também. Sim. Enfim, vai ter bastante coisa. Mas eu acho que a gente pode também dar uma passada rapidinha aqui no plot do Aemond, né? Que é, assim, o grande vilão, ou está cotado como o grande vilão da saga, e que dessa vez mostrou um pouco mais do que ele era, né? Porque, vamos lembrar, ele era um menino meio mimadinho, que sofreu bullying dos primos, perdeu um olho, quis sempre cobrar aquele tal daquele olho, e de certa forma cobrou, né? Com juros e correção monetária. E isso traumatizou ele, e aí ele não foi rei, e aí agora ele tá mexendo os pauzinhos ali, tirou a mãe do negócio, né? Tirou a mãe da jogada, disse, mãe, beleza, tchau pra ti, tu não é mais a mão do rei. É o vilão que a gente gosta, né? Porque ele tá lá pelos valores, pelas acontecimentos que aconteceram com ele no passado, né? Não tá se preocupando com o povo ou com quem tá por volta dele. Ele quer resolver o problema dele. É uma saga bem particular, né? E, aliás, falei que ele tirou a mão do rei. Não, na verdade foi o Aegon, né? Que tirou a mão do rei. Que teve uma saga interessantezinha também nessa temporada. Porque ele tava querendo se provar. Que ele sentou no trono, né? E meio que quis começar a se provar e tomou gosto da coisa, né? Então ele tá sempre com os parça, né? Aí ele tá meio Neymar, né? Porque ele tá sempre com os parça. E os parça nunca dão muito certo, né? Estão lá tentando títulos pra ele. Ele bota roupa de guerra,
se traja e se sente poderoso, e eles estão falando os títulos para ele, chega lá no último episódio e ele acha de novo que ele pode ser essa situação, né? Veio o nosso amigo mestre dos sussurros lá, que é deficiente e que meio que dá a entender ali uma parceria de se colocando no lugar um do outro ali, mas a gente sabe que aquele cara a gente não pode confiar muito, né? Mas ele tá ali salvando o step dele, salvando o Aegon, e o Aegon achando que pode ser o deleite do reino. O deleite do reino, né? É muito, muito engraçado isso. Ele pode voltar com tudo depois que os problemas vierem e o Aemon sair de campo da forma que ele imagina que seja, né? E ele pode voltar e ser um reconciliador. Então, sei lá, ele também tá nos devaneios que o poder normalmente faz com que o rei perca a cabeça, né? Isso aí. E mais, temos o plot lá de nossas amigas herdeiras de Velaryon, né? Herdeiras do próprio Daemon. Isso ali eles poderiam também. Toda o... Como é que é o conjunto ali daquele elenco ali, como é que diz, né? Todo aquele núcleo dos Velaryon ali poderia ser também melhor instigado, assim, porque lá eles têm a gente está chegando... o Corlys Velaryon, Corlys, né? que é o patriarca ali, né, dos Velaryon ali. Ele tem os filhos bastardos lá, aparece pouco deles no início, assim, e logo já também faltou camada ali, né? Faltou uma coisinha ali. E aí as gurias lá que estão atrás uma foi mandada mais pra frente, outra tá atrás do dragão lá e tal. E esse ali também ficou um pouquinho superficial, assim, né? De repente, tirasse um pouquinho da trama do Daemon. Do lá, Daemon, e mostra, essa ficou faltando, trama, né? Que a outra ficou lá procurando o dragão, desesperada lá, tendo. E que também não teve tempo, né? Que também não teve tempo. Não né? agregou, Que também não teve tempo de tela. Eu acho que a gente tá meio que chegando à conclusão aqui que essa temporada teve um problema muito estrutural, né? Muito de estrutura. Porque as historinhas a gente gosta, né? Os sidequests, toda essa história, todos os núcleos têm uma coisa para mostrar. Porém, foi muito mal apresentado, né? Eles podiam ter dado mais tempo de tela para essa questão do roubo ovelhas, lá que tá comendo as ovelhas, que é um dragão selvagem que tá ali perdido, e que a gente já sabe que ela vai cavalgar nele, né? Vai atrás dele. Inclusive, não fica muito, muito solto, né? Porque ela simplesmente, a cavalaria dela leva os filhos da Rhaenyra, e ela, sei lá, liga o foda-se, e vai atrás do dragão, enquanto os outros a gente não sabe nem onde estão, né? Então tem plots interessantes, mal encaixados durante uma temporada. Acho que é mais ou menos isso. A HBO, a Max lá, é muito incrível como eles têm controle total de todas as obras do Martin, né? E o Martin uma das coisas boas dos livros e dos personagens que ele tem, é que os personagens são muito bons, né? São incríveis, assim. Então, o que tá faltando ali, e aí que tá faltando, de repente, o Martin dar uma mão nisso aí também, é fazer esse link no roteiro principal, que tá fazendo alguns personagens serem bastante aproveitados, outros pouco, e aproveitar da maneira certa os personagens, né? E na primeira temporada isso deu certo, e agora tá faltando a mão do Martin, que eu acho que agora deve estar terminando o Game of Thrones, porque não tá dando atenção para séries. Será que ele tá terminando Game of Thrones? Eu acho que ele nunca mais vai terminar esse filme. Eu acho que nunca mais vai. Porque, né, eu acho que meio que empalharam a saga dele ali, né? Empalharam, ele deu as deixas ali de que como mais ou menos ele iria seguir. E agora isso meio que tá cristalizado na nossa mente, né? Aí, sei lá, não sei se ele alcança um grau de satisfação agora. Eu acho que ele não consegue, porque cada um tem seu final meio preferido, com as possibilidades que gostaria. E o que ele apresentar não vai ser... O fã tomou conta dessa obra, né? Também, essa propriedade foi roubada dele. Talvez não seja mais dele, né? Publicamente falando. E da mesma forma que a Max é do grupo Warner, né? Que também falta uma... Agora, com o James Gunn na DC, né? Que está fazendo esse link de criar todos os personagens, todos os universo unificado, todas né? As propriedades da DC, né? E
comparando com outros, que nem a Marvel, que não tem propriedade de todos os personagens, eles não fazem bem feito, né? E então falta também alguém para ser o head do Martin, do conteúdo Martin, vamos dizer assim. Sim, né? sim, que faça sim, o sim. link de todas as séries, com todos os universos. E que se faça ouvir, né? Porque se faça ouvir. Porque, invariavelmente, o Martin tá postando no blog dele, dando uma explicaçãozinha aqui, outra ali. E parece que tá a parte da produção, sendo que o nome dele tá em todas as produções. Mas né? daí ele é Então, pra aparecer também, né? Então, claro, uma coisa cresce com a outra, mas eu acho que ele poderia ter um peso maior nas decisões artísticas, criativas e o que vai vir para a tela, né? Então acho que tá faltando essa segunda temporada nos deu um passo atrás, assim. A primeira foi muito boa, a segunda foi média. Média. Inclusive, se quiser dar a notinha aí, já podemos ir para a notinha. De 1 a 5, né? De 1 a 5. Eu vou dar 3 por os momentos épicos que tiveram, assim. E também, como eu falei, gostei do desenvolvimento de alguns personagens e da trama do Damon lá. Eu agradeço a eles pelas locações e pela trilha sonora e pelos efeitos especiais, que isso continua top e não tem que reclamar disso. Pelo menos não me lembro de ter visto uma cena que eu reclamasse das locações e dos efeitos. Pelo final eu vou dar uma nota baixa e pelo início eu vou dar uma nota alta, então eu vou ficar com 2,5 para essa temporada, assim, ficar na metade, uma nota de meio de caminho, assim, porque muitas coisas legais e outras ali no final que foi me perdendo. Eu fui a cada episódio ali no final foi, puxa vida, mas não tá acontecendo nada, não vai acontecer nada, eles vão enrolar e enrolaram mesmo. Então acho que fica um 2,5. Tá legal para essa temporada, assim, que deixou aquele gostinho amargo, né? O final é que é aquela coisa, né? Entregar no final. Que fosse o penúltimo capítulo, que fosse o último, mas entregasse alguma coisa que nos deixasse, assim, mais ligados e talvez perca um pouco do movimento, um pouco do hype para a terceira temporada, que vai ter que fazer um trabalho de resgate desse público, que talvez muito tempo, não se mobilizou tanto, né? Vai demorar 2 anos aí também, né? Complica também. E cabe aí também aos Cavaleiros dos Sete Reinos vir com uma série legal, que vai ser um pouco menor a pegada, uma coisa mais de aventura, mas que traga de novo o público para se importar e querer ver o que vai acontecer nos próximos capítulos da família, né? Casos de família Targaryen, que tá sempre aí no bolo. Então, acho que é isso. Ficamos por aqui? Quer comentar mais alguma coisa? Não, tô tranquilo. Tá bem, tá legal. Eu comentei mais que eu pensei que eu ia ter pra comentar. É isso aí, galera. Então, ficamos por aqui com esse episódio do Sala de Vigilância, você sabe. Tu não vai falar de Gramado? Ah, claro. Então, corte. Corte de Gramado. Essa última semana, ou meados de agosto aqui, a gente participou. Tudo contigo. Passou mal aqui. Passou mal, Gramado muito frio. Muito frio. Então a gente tá aqui gravando pós-inverno. Um inverno muito forte aí, tão forte quanto o de Westeros. Mas, assim, o Festival de Gramado veio, a gente fez uma cobertura bem legal lá no site, no Instagram. E temos algumas coisas para pontuar, assim, a gente conferiu toda a programação nacional. Esse ano não teve filmes latinos, né? Mas a gente teve a possibilidade de assistir coisas muito interessantes, como a série Cidade de Deus. A gente conferiu o piloto da série Cidade de Deus, comandado por Ali Muritiba, e que já tinha nos entregado ano passado Cangaço Novo. Então é uma figura corriqueira no Festival de Gramado. Ele já tinha apresentado Ferrugens lá por 2017. Depois ele teve Deserto Particular, que foi o nosso indicado ao Oscar. Ele voltou com Jesus Kid durante a pandemia, na versão online do festival. O ano passado com Cangaço Novo e agora pontuando com Cidade de Deus e também Barba Ensopada de Sangue, que também já tem crítica no site. Mas o piloto de Cidade de Deus, que é basicamente uma herança ali, uma continuação de um dos maiores filmes da cinematografia nacional, digamos assim, um dos maiores ícones do cinema brasileiro para exportação, para Hollywood, então, que ganhou 4 Oscars, inclusive, aliás, foi indicado a 4 Oscars. É um achado, né? É um grande feito, é um filme quase que imbatível na nossa cinematografia, e tem então agora essa continuação com Cidade de Deus, onde o Ali Muritiba entrega nostalgia. Ele pega
um pouco da fórmula que está se trabalhando muito hoje em dia, que é um produto querido, que tem a nostalgia, que nos remete a um lugar que a gente já conhece, mas que conta histórias novas e dá progressão àqueles mesmos personagens que a gente viu lá em Cidade de Deus, sobretudo o Buscapé, o nosso fotógrafo, né? E ali pontuando outros personagens novos, como o Curió, que é interpretado pelo Marcos Palmeira, conhecido de tantas novelas, e a Andréa Horta ali, que também está... Então tem um núcleo global, digamos assim, e uma pegada muito do que a gente viu também em Cangaço Novo. Afinal, estamos falando de Cidade de Deus, que tem uma pegada mais violenta, tem suas pitadas mais de ação, e vai também focar em novas histórias ali dentro da favela, dentro da Cidade de Deus. Então, o primeiro episódio, o piloto dessa série, que é mais um produto HBO Max, já que a gente está falando aqui da HBO, é muito bom. Eu dei 5 estrelinhas lá na nossa crítica do site, e ele entrega tudo que um grande primeiro episódio necessita. Ele traz os personagens antigos, ele dá aquele mesmo visual que a gente tinha no filme do Fernando Meirelles, as mesmas jogadas de cena, as mesmas edições dinâmicas ali da montagem na época ali do Daniel Rezende, que dá aquela dinâmica, tudo acontecendo ao mesmo tempo, da contextualização do que está acontecendo ali na Cidade de Deus, e conta e apresenta novos personagens e contextualiza tudo que aconteceu no primeiro filme. Então é um grande resgate do filme e nos coloca em outra jornada que termina, assim, o piloto termina de uma forma muito grandiosa, muito angustiante, que a gente fica fisgado, a gente dá aquele cliffhanger que a gente quer sim assistir a continuação desse produto de Cidade de Deus na HBO Max, que estreia, se não me engano, dia 25 de agosto, então tá pertinho a estreia, vocês vão poder conferir junto com a gente aqui, episódio por episódio, e depois a gente vem aqui comentar como vai ser o desfecho dessa primeira temporada de Cidade de Deus, um grande marco e uma grande estreia que a gente viu no Festival de Cinema de Gramado. Outros 2 filmes que eu conferi lá são Motel Destino, que é do Karim Ainuz, diretor brasileiro que dispensa apresentações, já teve sua indicação brasileira ao Oscar, infelizmente não chegamos lá, e agora ele apresenta Motel Destino com um elenco formado por um ator novato que interpreta o Heraldo. Nós temos a Nathalie Rocha, que é também uma atriz muito conhecida no cinema nordestino, e o Fábio Assunção como Elias. Eles meio que integram um triângulo amoroso e uma história que se passa, sim, em um motel, chamado Motel Destino, daí faz jus ao nome. E é um filme, como o próprio diretor nos colocou, nos apontou, ele caracterizou como uma pornochanchada noir. Ou seja, ele tem pegada da pornochanchada, que é uma vertente do cinema nacional, e o noir, que é aquele filme mais thriller, mais pesado, mais de perseguição, de paranoia, e que vai nos prender numa história que a gente não sabe muito o que vai acontecer. Mas, basicamente, um personagem está preso nesse motel, ele está fugindo de uma treta que aconteceu ali na cidade, e ele fica preso nesse motel onde as coisas acontecem, onde a gente já imagina que acontecem muitas coisas relacionadas a essa questão mais apimentada, mais sexual. Aliás, o filme ele não se apega muito nas cenas de sexo, ele mostra mesmo, e ele é muito apimentado também nas cores. A gente tem um filme quente, apesar de ser um noir nos remete àquele clima frio, aquela coisa preto e branco, e aqui ele usa as cores para nos passar aquela coisa de calor, de vida, de energia que basicamente existe, ou que tem aquela sensação de temperatura elevada que remete a um motel. Então é um motel no Nordeste, no Ceará, onde muitas coisas acontecem e vão apimentando essa relação entre os 3 personagens, com destaque para o Fábio Assunção, que, meu Deus, está realmente incrível no papel. Ele vai deixar, com certeza, uma marca registrada, uma marca consagrada com esse filme, num papel que vai marcar a carreira dele, porque ele entrega demais, demais, demais. Se fosse concorrer algum Kikito aí no cinema, lá no Festival de Gramado, eu já daria de cara melhor atuação para o Fábio Assunção, mas era um filme fora de concorrência, então não entrou dentro da pegada da concorrência do Festival de Mostra Competitiva. E por fim também assisti outro filme do Ali Muritiba, como eu comentei aqui, de Cidade de Deus, que é Barba Ensopada de Sangue, uma adaptação do livro do Daniel Galera, um cara bem cultuado aqui no Rio Grande do Sul. Ele morou muito tempo aqui no Rio Grande do Sul, acho que ele é paulista, mas morou a vida inteira aqui, filho de gaúchos. Então
É um livro muito conceituado aqui, né, no Sul, e foi adaptado então pelo Ali Muritiba com Gabriel Leone no papel principal, do próprio Gabriel, e com Tainá Duarte lá, que a gente viu em Cangaço Novo, trabalhando com Ali Muritiba também. Esse filme, ele tem uma pegada muito legal, mas ele tem uma pegada muito de telefilme. A sensação que eu saí depois da sessão foi de que faltou alguma coisa, o filme foi rápido demais, ou as coisas, os desfechos não foram os mais esperados, digamos assim, mas que tem sim os seus bons momentos, tem alguns momentos marcantes com CGI, com baleias, que fazem toda uma referência à história que é de um rapaz que vai para a Praia da Armação, lá em Garopaba, atrás da história, para conhecer o que aconteceu com o seu avô, que provavelmente foi assassinado naquela praia depois de muito tempo que ele ficou ali trabalhando como um caçador de baleias. Então, uma época que ainda era permitida a caça de baleias. Então, o filme tem muito essa relação e também tem uma relação com um distúrbio que o personagem tem, que é de que ele tem uma cegueira visual. Ele não consegue gravar rostos. Então, o filme ele usa muito dessa característica para nos deixar em dúvida quanto às pessoas. Ele nos coloca no inverno dentro da praia, não é um filme solar, é um filme escuro, tem pouca luz, e vai nos contando o que está acontecendo, mas ele deixa muitos mistérios, talvez seja um grande problema. Ele coloca muitos mistérios, a gente não tem nada muito esclarecido do que se passou ali, e deixa um final muito aberto, e aquele final que a gente fica pensando, ok, era isso? Tá. Acho que faltou, acho que o filme faltou alguma coisa. Embora a grande cena, a grande clímax do filme é muito legal, muito marcante, e faz jus ao título do livro, Barba Ensopada de Sangue. Tem crítica também completinha lá no site. Acho que eu falei tudo aí, Dé. Falou tudo, mas não falamos os nossos apoiadores. Aí, muito bem. E também vou pedir para você aqui que siga aqui, vai estar nos comentários aqui embaixo, na descrição, o nosso link no Spotify e no Apple Podcasts. Vai lá, avalia em 5 estrelas e lá agora você pode deixar o seu comentário lá também. Boa, comentários, queremos comentários. Comentários, espera aí que trancou meu celular aqui. Nossos agradecimentos ao Rodrigo de Oliveira, Paulo Francisco, Fabiano Probst, Leonardo Diego Pacheco, Yuri Ribeiro, Alexandre Alois Mati Júnior, Henrique Kivel e Tayo Soares e Lucas Maria. Isso aí, obrigado aos nossos apoiadores. Se você quiser ser ganhar ingressos de cinema e conferir o nosso grupo VIP, apoia.se/Vigília Nerd, um mundo de vantagens para você. É isso? É isso. Agora sim terminamos então. Estendemos bastante aqui a nossa sala de vigilância, mas para dar esses pitacos de um pouco mais do que a gente fez lá no Festival de Cinema de Gramado, tem outros filmes também, todos com críticas lá no site. Valeu? É isso, ficamos por aqui, assina o canal, acione o sininho, siga a @Vigília Nerd nas redes sociais. E é isso, você sabe, a vigília não para.